Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de maio, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Vamos meditar o evangelho de hoje, desse domingo? Se encontra em João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. O evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa. Interessante como já neste domingo, a mensagem da liturgia, da palavra, já se volta para a igreja. Sim, porque interessante porque no evangelho de hoje, também na primeira leitura de hoje, esse tom, digamos, eclesial que a liturgia da palavra hoje nos proporciona para a reflexão, no evangelho de um modo específico, fala sobre Simão. Simão Pedro se destaca aqui. Inclusive, hoje a liturgia fala sobre o ministério de Pedro. O Evangelho nos fala sobre o ministério de Pedro, para nos dizer que a igreja tem um pastor. A igreja tem um pastor. Qual é a missão de Pedro? A missão de Pedro é justamente apacentar o rebanho que não é seu, que é de Jesus. Claro que quando se fala em Papa, né, Pedro, o primeiro deles, né, qual é a missão do Papa? A missão de apacentar. Mas veja, não era só a missão de Pedro. É a missão de Pedro
e dos seus sucessores. Por exemplo, nós estamos aí aguardando o conclave para vermos quem será o novo Papa, isto é, o sucessor de Pedro. Não é o sucessor de Francisco, é o sucessor de Pedro, né? Então a missão de apacentar é de Pedro e de seus sucessores, né? E a missão de Pedro, de um modo especial no Evangelho de hoje, podemos perceber a missão de Pedro, o primado de Pedro está ligado a uma profissão não de fé, como em Mateus, mas uma profissão de amor. Jesus, no Evangelho hoje, por 3 vezes, vai perguntar a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que ele? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes. Na terceira vez ele fica triste. Mas em cada uma, o Senhor, ao ouvir a resposta de Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá a missão a Pedro de apacentar as suas ovelhas. Jesus pergunta por 3 vezes por quê? Justamente para que Pedro supere aquelas 3 negações. Porque antes ele havia dito: Senhor, estou pronto para dar minha vida por ti. E Jesus disse: Pedro, tu vais dar a vida por mim? Ainda hoje, antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. Então, para dar a missão a Simão Pedro, Jesus pergunta por 3 vezes se ele o amava. Para retirar aquelas 3 negações do coração de Pedro. Porque somente a partir do amor é que se pode viver a missão. A missão precisa ser abraçada e vivida por amor. Tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Falar da missão de Pedro, falar da missão do Papa. O Papa, como nós sabemos, ele representa a presença de Cristo ressuscitado. Ele é um sinal de Cristo, né? Qual é a função do Papa, né? A sua função é tornar visível aquele guia interior do Espírito e expressar a unidade de todos os carismas, de todos os ministérios, na edificação do corpo de Cristo, do único corpo de Cristo, né? E aquela autoridade, né, de Pedro, que nós já conhecemos lá do Evangelho segundo São Mateus, quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus para Pedro, né? A autoridade de Pedro e de seus sucessores, as chaves do reino dos céus, é uma autoridade que desabrocha do amor. Isso é muito interessante. Tu me amas? Tu me amas? Pedro deve apacentar. Pedro deve apacentar aqueles que pescou. Nós vemos no Evangelho de hoje. Pedro vai dizer: eu vou pescar. E os outros dizem: vamos contigo, né? Vamos contigo. Pedro deve apacentar aqueles que pescou, isto é, deve nutrir com a doutrina, com os sacramentos, aqueles que se converteram ao Evangelho. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho fala da pescaria. O Evangelho fala sobre lançar as redes. Interessante, era noite. Era noite quando Pedro disse que ia pescar. A noite aqui tem um significado, né? Claro que, diante do contexto daquilo que é a realidade dos pescadores, os pescadores sabem que o melhor horário para se pescar é à noite, né? É à noite. Mas no Evangelho tem um outro sentido. Qual é o sentido da noite? As trevas. As trevas da ausência do Cristo. Passam a noite e não pescam nada. E ao amanhecer, Jesus de pé. Ou seja, assim como a noite significa ausência
trevas pela ausência de Cristo, o dia significa o tempo da graça, o tempo da presença do ressuscitado, né? A presença do ressuscitado. Então o ressuscitado diz: lançai as redes do lado direito da barca. Eles obedeceram a palavra. Obedeceram a palavra. Lançaram as redes, como Jesus falou, e pegaram uma grande quantidade de peixes, 153 grandes peixes, né? O que significa se lançar as redes? Eu dizia, por isso estou falando desde o início, é o apostolado. O lançar as redes significa o apostolado da igreja, o apostolado de Pedro, a missão de Pedro e dos seus sucessores. Lançar as redes, ou seja, proclamar o evangelho da salvação, proclamar a palavra. Proclamar a palavra. Mesmo que o mundo ou muitos rejeitem. No caso da primeira leitura de hoje, os apóstolos perseguidos, açoitados, presos, né? Mas o Papa não está só. O Papa tem um colégio apostólico, ou seja, está em comunhão com os bispos. Com os bispos. Interessante isso porque talvez você não tenha percebido, mas o Evangelho, quando Pedro diz que vai pescar, os outros dizem também, disseram assim: nós vamos contigo. Ou seja, a comunhão do colégio apostólico. Os bispos que estão unidos ao Papa na sua missão. Já tinha percebido isso? Já tinha parado para pensar nisso, né? Então, o colégio apostólico está unido no exercício do tríplice munus pastoral, que é o de ensinar, santificar e governar o rebanho de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa profunda. Então, o lançar as redes é isso, o proclamar a palavra. E a fecundidade do apostolado está justamente na obediência da palavra. Por que muitas vezes a nossa pastoral, a nossa missão não produz frutos? Porque nós muitas vezes deixamos de obedecer a palavra de Deus e queremos fazer tudo do nosso jeito. Esse é o nosso problema muitas vezes. Mas quando obedecemos a palavra de Deus, produzimos os frutos. A quantidade de peixes, 153 grandes peixes. O que significa esses 153 grandes peixes, né? A quantidade de espécies de peixes. Claro que nós podemos pensar que também em todos os povos que são o alvo da missão da igreja, né? Interessante pensar nisso porque aquela quantidade de peixes que inclusive diz as redes não se rompiam, mesmo diante da quantidade de peixes. O que isso significa? Significa a igreja que congrega todos os povos na unidade. Não existe o cisma, ou seja, a igreja congrega, a rede não se rompe, né? A igreja não se rompe. E meu povo, Pedro, ele professando o amor, interessante porque o final do Evangelho vai dizer assim, em verdade, Jesus vai dizer para Simão, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou, segue-me. O final do Evangelho fala sobre a morte de Jesus, e pela sua morte iria glorificar a Deus. Interessante isso, porque aí sim, Pedro, podemos dizer, vai crescer no amor, vai progredir na vivência do amor,
Se ele disse amava Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ainda era um amor imperfeito. Era um amor ainda de amigos, de irmão. Ainda não era o amor ágape. Mas Pedro chegará ao amor ágape, ao amor oblação, ao amor entrega, ao amor dom de si, ao amor sacrifício, ao amor esponsal. Isso acontece verdadeiramente. A primeira leitura hoje. Mas também, falando da morte de Pedro, como foi que Pedro morreu? Morreu crucificado. E como não se achava digno de ter a mesma morte de Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim morreu. E assim glorificou a Deus. Veja, meu povo, Pedro, chefe dos apóstolos, pastor do rebanho de Deus, o primeiro papa, o primeiro a governar a Igreja Católica. E aqui, para terminar, já falei demais, quero trazer presente uma coisa. Nós estamos nos preparando para a escolha do novo Papa, do novo sucessor de Pedro. Falando do Papa, eu estava lendo esse evangelho e estava pensando algo muito interessante. A gente sabe que o Papa, quando é escolhido, vocês já prestaram atenção na cor dos sapatos do Papa? Claro, em Francisco foi diferente. Mas geralmente os papas, eles usam um sapato da cor vermelha. Mas por que o Papa usa a cor vermelha, o sapato vermelho? Qual o sentido disso? Qual é o sentido? Para dizer que a sua missão é uma missão de testemunho, de martírio. O sentido dos sapatos vermelhos do Papa, que o Papa usa, é para mostrar que o seu caminho é de cruz. O caminho do Papa, a missão do Papa é em direção à cruz. Ele poderá chegar ao martírio, ao derramamento de sangue, por testemunhar a fé. Isso aconteceu com Pedro. Por isso que o Papa usa sapatos vermelhos. Claro, o Papa Francisco renunciou, não proibiu, mas não quis usar. Ele tinha os seus motivos, né? Mas não estranhe, por exemplo, se o próximo Papa quiser usar o sapato vermelho. Veja, o sentido é profundo. O Papa assume assume a missão na consciência, na certeza de que ele pode ser martirizado pela fé, como Pedro foi. Ele está disposto a derramar sangue pela fé por Jesus, como Pedro depois, como aconteceu com Pedro. Então não estranhe se o próximo Papa voltar não, porque o próximo Papa vai, né? Pode acontecer, se ele decidir usar os sapatos vermelhos. Mas eu estou explicando para você o sentido. Então não caia na besteira de criticar o Papa. Porque o Papa Francisco não usava. Não, o sentido é esse, é profundo o sentido. Né? Por isso o Evangelho terminava dizendo, né? Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, acrescentou: segue-me. Rezemos, portanto, pelo novo Papa que será eleito, para que seja um Papa que viva essa missão de Pedro, apacentar o rebanho de Deus, confirmar na fé e na unidade os irmãos, que ele seja corajoso, cheio do Espírito Santo, e que assim nós tenhamos a alegria de ter um pastor na igreja, o representante de Cristo na terra. Rezemos pela igreja, rezemos pelo Santo Padre que será eleito nesse próximo conclave. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.